Tamo junto, grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra, chegando nessa quinta-feira para mais um vídeo. Peço que se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, isso fortalece muito. Quinta-feira, véspera do grande confronto pro Palmeiras no ano. Amanhã às 22 horas tem Palmeiras e Chelsea, quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes. Torcedor do Palmeiras, tenho certeza que está bastante ansioso, sem dúvida nenhuma. Esse vídeo, vamos falar do Estevão, mas rapidinho eu quero passar pelo Abel Ferreira, que deu uma entrevista coletiva hoje, naquele pré-jogo, né? Todo dia que antecipa a partida na Copa do Mundo de Clubes tem essa entrevista. Claro que é um dia de luto para o futebol, né? Essa notícia da passagem do Diogo Jota e do seu irmão André Silva deixa todo mundo perplexo, né? Pela forma que as coisas aconteceram, pela idade, por todo esse contexto. Claro que a gente deixa as condolências para toda a família. Claro que afeta o povo de Portugal, torcedores do Liverpool, futebol de uma maneira geral, até Penafiel, que é a terra onde o Abel Ferreira nasceu, o André Silva jogava lá. Então, claro que mesmo distante, fica aí a lamentação e as condolências para a família. Não é fácil viver esse momento. Bom, o Abel Ferreira deu aquela coletiva. Algumas situações para mim ficaram muito claras, né? Que o Vanderlan vai para o jogo, que o Marcos Rocha não vai para o jogo, que o Veiga não vai para o jogo. Provavelmente ali Bruno Fux e Mikael. Ainda ficou em dúvida ali no meio campo qual que vai ser a escalação do Abel. Eu digo que o Marcos Rocha não vai para o jogo porque ele falou que o Everton será o capitão. Então automaticamente o Marcos Rocha está fora. Como ele falou também em uma situação, o Veiga quando entrar tem a possibilidade de fazer outro gol no Chelsea. Então penso que o Veiga também ficará fora. Acho que a dúvida mesmo é ali no setor de meio campo, qual que vai ser a alternativa do Abel. Claro que o Abel deixou muito nítido que o Chelsea é favorito, e ele deu o exemplo de, justamente na parte financeira, né, analisar as diferenças entre Palmeiras e Chelsea. O técnico disse que é uma visão realista, né, admitir o favoritismo dos ingleses. Mas isso, contudo, não diminui o sonho do técnico do Palmeiras, de toda a torcida do Palmeiras, de se classificar para a próxima fase, né? E ele disse, né, dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras é realista. Eles vieram aqui e compraram o nosso melhor jogador, o Estevão. E o que quer que eu diga mais? Essa foi a interrogação do Abel quando foi perguntado em relação a esse confronto. E acho que todo mundo está mesmo com esse mesmo pensamento, com possibilidade de classificar. Claro, só dá para classificar quem está participando. Claro que vai ser difícil, claro que vai ser uma batalha, mas a nossa função como torcedor é acreditar e torcer, e é isso que eu vou fazer, e espero que todos os torcedores do Palmeiras tenham esse pensamento positivo. E para finalizar, em relação à entrevista, o Abel disse que terá momentos na partida que o Palmeiras vai para o jogo, terá momentos na partida que vai jogar contra-atacando, que vai se retrair, faz parte de um plano tático, mas claro que o Abel Ferreira tem já na cabeça tudo definido o que ele vai fazer. Bom, galera, mas na verdade eu trouxe esse vídeo aqui para falar do Estevão, né? Claro que o principal jogador desse confronto é o Estevão, e nem digo por tudo que o Estevão tá jogando, né? O enredo, o cenário. O Estevão é sim a principal notícia desse jogo. Todo mundo sabe que o Estevão já foi vendido para o Chelsea e só está esperando finalizar a participação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes para se apresentar para o time inglês. E por coincidência, né, os deuses do futebol entrou em conflito e vai nos permitir esse confronto de Palmeiras e Chelsea
Talvez o Estevão não esperava por isso, mas é a realidade. E confesso que já teve algumas situações que, poxa, o Estevão não tá jogando bem e faz um tempo já que ele não tá jogando bem, mas a gente não pode brigar com a realidade, né? O Estevão é sim o principal jogador do Palmeiras, é um menino que tem uma habilidade muito grande, é um menino que tem uma qualidade, claro, que pode crescer muito ainda e ter uma carreira brilhante na Europa. Foi taxado muitas vezes por jogador que não gosta de jogo grande, que não faz gol em clássico, todas essas coisas que a gente já sabe, mas querendo ou não, o Estevão já se encravou o seu nome na história do Palmeiras por ser uma joia, por ser uma das vendas mais caras da história do clube. Fez coisas mirabolantes sim com a bola, e é esse potencial que o Abel Ferreira tenta extrair dele a cada minuto. Se o Palmeiras for eliminado, será o último jogo do Estevão, coincidentemente contra o seu futuro clube, o Chelsea. Mas penso que todos dentro do Palmeiras, todos os torcedores do Palmeiras pensam que esse não será o último jogo do Estevão. E nada melhor. Eu, na verdade, pensando aqui, conversando com algumas pessoas, analisando tudo que vem acontecendo, é verdade, como eu falei no começo, o Estevão não faz uma boa participação na Copa, foi bastante modesto nos 3 primeiros jogos. No último jogo, diante do Botafogo, para mim, ele estava fazendo uma boa atuação, a melhor dele dentro desses 4 jogos, e no começo do segundo tempo ele foi sacado, até ficou chateado, mas é isso, o futebol é isso, a história é essa, e confesso para você que é uma oportunidade gigantesca para o Estevão reverter uma situação, pelo menos na cabeça dele, se ele tiver essa dúvida, ou até mesmo de alguns torcedores mais exigentes. E sem dúvida nenhuma é uma oportunidade gigantesca para o Estevão cravar de vez o seu nome na história do Palmeiras, embarcar para a Europa com esse peso de ter decidido a partida contra o seu futuro clube. Condições para isso, não tenho dúvida nenhuma que o Estevão é capaz, que ele tem muito. Claro que não é fácil, a responsabilidade não é só dele, por mais que a gente tenha a esperança do Palmeiras fazer um bom jogo, do Palmeiras equilibrar as coisas com o Chelsea e talvez avançar para a próxima fase, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que o futebol europeu tem sim ali uma estrutura, uma forma diferente, tanto e o Abel fala muito isso, né, nos valores. Isso deixa tudo muito aparente, né? O Chelsea vai estrear um jogador diante do Palmeiras, uma contratação de 450 milhões de reais, praticamente o Paulinho e o Vitor Roque juntos, né? Mas é isso, não é como eu fiz um vídeo há alguns dias atrás, dando moral para a vitória do Fluminense diante da Inter. O futebol não é feito só de dinheiro, não é feito só de profissionalismo, é feito de sonhos, é feito de fé, é feito de vontade, é feito de esperança, como eu tenho total convicção que isso é a realidade. E longe de mim falar que todos esses conceitos não são importantes. Estrutura é muito importante, dinheiro é muito importante, investimento é muito importante, mas sinceramente eu não duvido que o Estevão possa definir esse jogo, possa fazer a diferença para o Palmeiras. Como eu disse, não que seja obrigação dele, o Palmeiras tem um elenco forte, claro, vai sentir muito a falta dos desfalques de Murilo, Gomes e Piquerez, mas o futebol ainda é decidido dentro do campo e, como eu disse, não paga sonhar, não custa nada sonhar. Por que não acreditar? Por que não dar essa força para o Estevão? Eu acho que ele é um menino de muita qualidade, é um menino que tem a cabeça boa. Como o Abel falou, é até normal essa situação, a cabeça dele tá um trevo, né? E até passou uma imagem aí no treinamento, ele sentado em cima da bola, pensando.
que você estava fazendo com 18 anos, né? O Estevão tá sendo protagonista aí numa Copa do Mundo de Clubes com apenas 18 anos, prestes a ir para a Europa. E para te falar a verdade, claro, além de torcer para o Palmeiras avançar, vou torcer muito para ele fazer um bom jogo, para ele ser decisivo, não só para o Palmeiras avançar, mas para aquela confiança dele voltar, para aquela moral dele chegar ainda mais lá em cima quando ele se apresentar no Chelsea. Mas claro que isso daqui a pouco, ali na frente, quando ele não fizer mais parte do elenco do Palmeiras, quando ele for jogador do Chelsea, e esperamos de coração que isso demore pelo menos mais 3 jogos, né? Podemos dizer assim, por que não? Mas é isso, o momento que talvez todo jogador espere na sua carreira, está se apresentando aí para o Palmeiras, está se apresentando para o Estevão, ironia do destino ou não, contra o seu próximo clube. Então, nada melhor, nenhum momento poderia ser melhor do que esse, do Estevão ser decisivo, do Estevão fazer o seu primeiro gol na Copa e se despedir do Palmeiras com o pé esquerdo, que é o bom desse menino Estevão, tá bom? Galera, tamo junto, se inscreve aí no canal DNA Palestra se por acaso ainda você não for inscrito, dá essa moral pra gente, bem devagarinho a gente tá crescendo, tô feliz, ansiedade a 1000 pro confronto de amanhã, e com certeza amanhã estaremos juntos no pré-jogo, na escalação, no pós-jogo, independente do que aconteça, estaremos juntos, beleza? Grande abraço, aqui o DNA Palestra se cuida, porque iremos precisar do coração alviverde. Tamo junto!